para a nossa aula classe única hoje. O Conselho da Igreja solicitou que eu estivesse dando esta aula para falar sobre administração, de bens e recursos, mas especificamente o que o Conselho gostaria que nós conversássemos essa manhã é sobre dízimos e ofertas. A igreja tem recebido sempre muitos novos membros, graças a Deus, vindos de outras denominações, e esse é um assunto complexo, e bastante delicado, inclusive, por causa de tantos abusos, tantas práticas equivocadas em relação ao dízimo. Então nós precisamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, eu queria que nós lêssemos 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, tem alguns ensinamentos gerais aqui sobre como lidar com dinheiro. Evidentemente esse é um ponto que todos nós temos que estar atentos, porque todos podemos falhar ao nos relacionarmos com dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, uma paradinha aqui, em primeiro lugar, note que o apóstolo Paulo está atacando de forma feroz, eu diria, essa noção de que quanto mais piedoso nós nos tornarmos, nós nos comportarmos, quanto mais, de forma mais piedosa nós vivermos, mais lucro nós teremos. E lucro, aqui ele está falando lucro financeiro, lucro material. Ele diz que esta ideia de que a piedade, uma vida piedosa, uma vida obediente, uma vida que cumpre os requisitos de Deus, ele diz que a ideia de que isso vai produzir lucro material, isso nasce de mentes pervertidas. Mentes pervertidas. Pessoas privadas da verdade, que supõem que a piedade é fonte de lucro. Porque Paulo tem a experiência totalmente contrária. Para ele, piedade é fonte do quê? De sofrimento. Todos quantos, pois, querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, Paulo sabe que é o extremo oposto. Quanto mais piedade uma pessoa tem na sua vida, a tendência é que ela enfrente mais dificuldades, mais perseguições do que lucro. Mas aí ele diz, não, mas espera aí, tem um lucro da piedade, existe um outro lucro. O verso 6 ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas é outro lucro. Com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, a teologia de Paulo não é a teologia da prosperidade, é a teologia do contentamento. O contentamento significa que nós devemos estar satisfeitos com o que nós temos. Isso não é acomodação. Não é acomodação, então não vou trabalhar, então vou ficar de qualquer jeito. Não é esse o ponto. Aliás, a Bíblia fala que quem não quer trabalhar, que não coma. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Contentamento não é preguiça. Não é acomodação. Contentamento é saber valorizar e aproveitar o que tem. Porque quem não sabe valorizar e aproveitar o que já tem,
é que está só em busca de outra coisa, está correndo atrás do vento, nunca para... se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. Se eu... Sempre o se. Está sempre jogando a felicidade para o futuro, para frente. E a Bíblia fala então que nós temos que nos contentar agora. Nós já podemos ser contentes com o que nós temos, porque nós temos algo maior, mais precioso do que os bens materiais podem ser. Então, a teologia do contentamento é a mesma que Paulo fala em Filipenses 4:11. O que ele diz aí em Filipenses 4:11? Vamos ler. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu suporto todas as coisas. Eu posso estar bem ou estar mal. Ter muito dinheiro, não ter nada. Porque a alegria não depende, o contentamento não depende destas coisas, das circunstâncias externas. Mas precisa se concentrar no tesouro maior que nós já temos, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, ser cristão é reorientar os valores. Eles deixam de estar nas coisas passageiras, nas coisas nas commodities, que sofrem efeito das bolsas. E passam a estar naquele patrimônio inviolável, naquele patrimônio absolutamente intocável. São os tesouros espirituais. É uma reorientação completa dos valores, que não nos leva a desprezar os valores terrenos. Então, não é uma supervalorização dos aspectos invisíveis e espirituais que vai nos tornar eremitas. Lembram os eremitas? Eles existem. O pessoal que abdica totalmente de qualquer relação material para viver de forma totalmente largada. Acho que essa é a melhor palavra que poderia ter para isso. Não é um desprezo do mundo. A Bíblia não nos manda desprezar. Ela manda que nós sejamos bons administradores. Esse foi o plano de Deus desde o começo. Ele criou o ser humano, fez um belo de um jardim e disse, sob nova direção, agora é você que precisa administrar esse jardim. Trabalho, muito trabalho, com certeza. Muita responsabilidade, não é um desprezo destas coisas, mas é um contentamento. Ao ponto de que se tiver o mínimo, Paulo diz aqui, já é motivo. Parece que menos do que o mínimo, Paulo está admitindo que nós não devíamos ficar tranquilos. Exceto em situações evidentemente excepcionais, porque Paulo mesmo diz, eu já passei fome, eu já passei nudez, eu já passei frio, mas eu não estou falando que essas coisas são desejáveis em si mesmas. Mas se nós tivermos o mínimo, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. E é evidente que, nesse sentido, o papel da igreja também se desenvolve, se desempenha. É só lembrar de Atos, não havia necessitado entre eles. Não havia necessitado entre eles, de maneira que havia o compartilhar, para que todos pudessem ter ao menos para que todos pudessem estar contentes.
com o mínimo, contentes com o que têm. Isso não elimina a possibilidade de que alguém tenha mais do que o mínimo. Mas quando alguém vai ter mais do que o mínimo, tem que ter uma luzinha de alerta ligada. Que é isso que Paulo vai dizer aqui. É preciso ter uma luzinha de alerta. Verso 9. Ora, os que querem ficar ricos, ou seja, são aqueles que acham que nunca estão. Eles sempre querem, nunca é suficiente, eles sempre querem mais. Talvez já sejam ricos, mas eles ainda querem ficar, porque para eles não. Rico não é ter só isso, rico é ter aquilo. Aí quando ele tem aquilo, não, aqui, não é isso, é ter um iate. Não, mas o iate está pequeno, tem que ter um maior. Não, preciso ter um transatlântico, então, daqui a pouco. Nunca é suficiente. Sempre quer mais. Então, esse anseio desmedido por ficar mais rico, gera aqui, causa aqui das palavras mais duras que nós podemos ver nas Escrituras. Os alertas mais terríveis. Ora, os que querem ficar ricos caem. Já começa com uma palavra terrível. Caem. Em tentação. Cilada. Concupiscências. Insensatas e perniciosas. Paulo caprichou em palavra aqui, né? Para usar termo forte. As quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Não dá para manter fé e cobiça ao mesmo tempo. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram, outra palavra, com muitas dores. Tem uma palavra boa aqui. Tem umas 15 palavras. Todas ruins. Todas negativas. Que são usadas para descrever o quê? Cobiça. Avareza. Vontade de enriquecer, ele diz. Portanto, ser cristão é ter uma nova visão patrimonial, de valores. É entender que nós recebemos tesouros mais valiosos, mais duráveis, eternos. E que a piedade nos conduz a este lucro. Não é uma questão de desprezar o outro, mas é uma questão de aprender a ser contente com o que tem. De maneira a não se tornar um perseguidor de riquezas. O perseguidor de riquezas é aquele que toda a sua vida é organizada no sentido de ir atrás disso. Passa a ser a razão principal. Tudo mais fica secundário. Família, igreja, o próprio lazer. Porque só vai ser feliz quando tiver aquilo lá. De maneira que não consegue sequer aproveitar, como diz o escritor sábio, né, Salomão, as coisas que já tem. Que Deus já concedeu. Todos nós sabemos que os melhores momentos de alegria que nós podemos ter não são quando nós estamos num lugar sofisticado, chique, comendo do bem do melhor, mas quando nós estamos em paz com Deus. Todos nós sabemos disso. Todos que já experimentaram o luxo, os prazeres, sabem que há algo na alma humana que se apega a essas coisas, por isso não consegue, as pessoas buscam tanto. Mas todos nós sabemos que não são tão boas assim. E que sempre falta alguma coisa para aqueles que as têm. Senão os ricos não se suicidavam. Não tinham depressão. Não tinham que tomar toneladas de remédio para... Senão Michael Jackson, Prince, não tinham que tomar tanto remédio
né? Tanta coisa para ter um pouco de alívio. Não eram viciados naqueles remédios que são substitutos de drogas. Senão as pessoas não morriam de overdose. Boa parte, muitos famosos acabam passando. Então a teologia do contentamento faz com que nós passemos a nos contentar em Deus, com as coisas que Ele nos dá, e se elas são mais do que nós precisamos, se elas são mais, então nós passamos a ver nisso uma missão. Passamos a ver isso uma missão, que é o que Paulo vai falar aqui no verso 17, desse mesmo capítulo. Exorta aos ricos do presente século, portanto ele não está dizendo, não tem ricos na igreja. Não é isso. Tem ricos. Exorta aos ricos, porque do presente século, porque todos nós somos ricos, mas nós somos ricos no mundo vindouro. E tem gente que é rico no presente século. E outros não são ricos no presente século, agora. Mas tem crentes ricos nos dois mundos. No mundo vindouro, mas também no presente século. Então exorta, eles têm que ser exortados. Rico tem que ser exortado. Pobre também, mas o ponto dele aqui é rico. Não é que pobre está fora da exortação. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Esperança não pode estar em riqueza, tem que estar em Deus. Mas olha que interessante, esse Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Ou seja, Deus também é aquele que nos dá as dádivas para experimentar certos prazeres lícitos, evidentemente. Por isso não precisa ficar com a consciência super preocupado se estiver comendo uma picanha bem gostosa lá na hora do almoço hoje. Pode me convidar que está tudo certo. Não precisa ficar com essa... também isso é um dom de Deus, como diz o autor de Eclesiastes, mas não pode ser a razão da vida. Não pode ser o grande objetivo, levantar de manhã pensando, o que eu vou comer na hora do almoço? E direcionar toda a vida para a busca destas coisas. Não depositem sua esperança na estabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Aí vem missão, né? Primeiro, aqui é saber onde está o verdadeiro valor, Deus. E então, em segundo lugar, é o que fazer com o que Deus já nos deu. Que pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras. Generosos em dar e prontos a repartir. Para quê? Para que não tenham tesouro aqui e nada depois. Que acumulem para si mesmos mais tesouros. Essa é a ideia. Já tem tesouro, mas tem os melhores. Tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, a prosperidade como missão é um dos ensinos, inclusive da teologia reformada. Né? Se Deus concede aos seus filhos que sejam prósperos, e não, isso não é por rituais que eles vão praticar, isso não é por algum tipo de passe de mágica que eles vão fazer, mas é pelo trabalho deles, pelo aperfeiçoamento deles, pelo devido uso do mandato cultural, que faz parte da vida cristã, viver a vida toda para a glória de Deus. Se a vida é inteira para a glória de Deus, então um crente não pode ser um mau estudante na escola. Ele não pode ser alguém que cola, ele não pode ser alguém que engana, ele não pode ser alguém que quer levar vantagem. Ele tem que ser alguém que faz o devido uso do seu tempo. Talvez ele não vai ser o melhor aluno da sala, porque ele não tem a maior capacidade intelectual. Os dons da graça comum são de Deus. Ele dá para quem ele quer. Mas ele tem que ser o que mais estuda, pelo menos. Ele tem que ser o que mais se dedica, pelo menos. Não porque ele quer ser melhor do que os outros. Tem muita gente que quer ser o melhor aluno da sala para poder aparecer lá com a melhor nota e todo mundo diz, sujeito inteligente. Aí, está enriquecendo para si mesmo. Mas se for para a glória de Deus, ou seja, usar bem os recursos que Ele nos deu
para a glória dele, tão somente isso é um excelente uso desses recursos. Nada menos do que isso Deus espera. Isso se aplica ao trabalho, seja ele simples, seja ele sofisticado, seja ele de baixa remuneração, seja ele de altíssima remuneração. É fazer o melhor. Evidentemente que sem extrapolar pontos fundamentais como o descanso, como a dedicação a outras áreas da vida, como a família. É a vida equilibrada que se espera do povo de Deus. Mas dentro desse equilíbrio tem muito espaço para trabalho, e muito trabalho. Até porque Deus disse, 6 dias trabalharás, e um descansará. Não é meio a meio. Há mais tempo para trabalho do que para descanso. Há mais tempo dedicado ao trabalho do que para lazer, do que para diversão. Na estrutura de Deus, na estrutura que Deus criou. Há mais tempo para trabalho do que para diversão. Há tempo para diversão. Mas hoje está tudo invertido. As pessoas vivem para se divertir. É sair mais cedo do trabalho para ir para o happy hour. É tentar encontrar o tempo todo uma boquinha, um lugar para comer, ouvir música, se divertir. Os dons de Deus são dados para a missão. O crente é o único que pode fazer isso. Porque ele foi capaz, ele tem as mesmas capacidades que os incrédulos, nesse sentido não tem diferença, mas ele tem algo mais. Ele tem o Espírito de Deus, capacitando a redirecionar corretamente esses dons e talentos para o que glorifica a Deus. É glorificar a Deus na nossa vida e em todas as áreas. Ofertas e dízimos se encaixam como nisso? Como um ponto integral. Porque desde o começo, Deus quis que os homens, o seu povo, entendessem que Ele é o doador dessas coisas. Então, quando eles consagravam ao Senhor, eles estavam administrando corretamente o que Deus lhes deu. E quando eles não faziam isso, ou faziam de forma errada isso, Deus os acusava de usar mal. Uma dúvida que existe, e eu vou tentar respondê-la, apesar de saber que ela é complexa, é se, todo mundo sabe que o Antigo Testamento usa e estabeleceu dízimo. A pergunta de muitos cristãos sinceros hoje, e alguns não tão sinceros, é se existem ainda dízimos no Novo Testamento. Por que eu digo alguns não tão sinceros, né? Porque algumas pessoas querem abolir o dízimo porque querem contribuir menos. Querem ficar com mais, a 10% é muito, então vamos abolir isso que eu dou só 1. Ou meio. Ou nada. Outros pensam assim, eu não sei para onde vai esse dinheiro. Eu dou esse dinheiro na igreja e o que acontece? Quem usa? Quem administra? E essa preocupação, ela tem um lado legítimo e um lado ilegítimo. Qual é o lado legítimo dessa preocupação? Que de fato tem muito mau caráter nesse mundo, usando a instituição igreja para benefício próprio. Podiam mudar o nome daquele programa antigo, Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Ao invés de Pequenas Empresas. Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Quer dizer, a pessoa, por quê? Porque é muito fácil no Brasil abrir uma igreja. A legislação é muito frouxa nesse sentido. Qualquer um abre. Junta 3, 4 pessoas, vai lá e cria uma pequena associação religiosa, cria um estatuto, abre uma conta bancária e começa a arrecadar. Não paga imposto. Não sobre a arrecadação em si, vai pagar sobre as coisas que
as despesas que tiver, né? As coisas que contratar, enfim. Mas em si, do dinheiro que entra para essa conta, não abate lá 27,5%, 15%. Algum dia o governo vai acabar fazendo isso e vai nos prejudicar por isso. Vai prejudicar os sérios por causa dos salafrários. Não tem outra palavra a não ser essa. É muito complicado fazer, sabe? E aqui eu corro o risco de generalizar, porque pode ter gente verdadeira e sincera nessa história. Com perdão disso, mas eu quero dizer, é muito complicado fazer parte de uma igreja que tem um dono. Que tem um dono. As igrejas históricas, as igrejas denominacionais, que fazem parte de denominações, elas não têm um dono. A igreja presbiteriana, a igreja batista da convenção. Tem muita batista, porém, que só fala a igreja batista tal, mas é de alguém que criou aquela igreja. Só usa o nome batista. Até já vi gente usar o nome presbiteriana também. Assim. Não é tão comum no Brasil, mais comum fora. Mas tem por aí algumas. Não? Tem que ver se é da denominação. Se é da convenção batista. Se é da igreja presbiteriana do Brasil. Ou da independente, que também é uma denominação. As denominações, as igrejas organizadas, que já estão aí há séculos, elas não têm um dono. Portanto, toda a arrecadação não vai para uma pessoa. Não é ela que decide. Aliás, vocês sabem, na igreja presbiteriana, os pastores não tocam, não chegam nem perto dos dízimos. A gente se desvia deles aí, né, quando passa por perto. Vai todo para as pessoas eleitas pela igreja, os tesoureiros, que vão prestar contas. Os pastores, quando dedicam tempo integral na igreja, recebem salário fixo. Não é que se arrecada mais, eles ganham mais. Recebem aquilo que o conselho entende que ele deve receber. De acordo com o que as outras igrejas oferecem, de acordo com a situação da cidade, de acordo com as despesas, enfim, há um valor estipulado. Você sabe que na maioria dessas igrejas que tem um dono, os pastores colocados lá, eles ganham percentual. Percentual X da arrecadação. Entendeu? Por que só fala disso em cada pregação? Que não tem uma pregação, não tem uma coisa que não acabe com dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. Então é muito complicado fazer parte de uma igreja que tem um dono, um fundador. Eu sou o bispo supremo, eu sou o apóstolo, eu sou sei lá quem, o patriarca, eu sou o arcanjo. Muito complicado fazer parte de uma igreja assim. Mas pode ter algum lugar, alguém bem intencionado, que faz as coisas certas. Vamos generalizar demais, mas é mais seguro fazer parte de uma igreja que é uma denominação, que não tem um dono, que a própria igreja administra esses valores. Pode haver desvios mesmo em igrejas assim? É claro que pode. Tem gente mal intencionada em todo lugar. Mas a igreja local, ela tem a obrigação de ter mecanismos de controle, de fiscalização. Tem essa obrigação de fazer. E de transparência. Não que a Bíblia exija isso, mas essa é uma questão comum, né, de senso comum. Mas, por outro lado, eu disse que tem uma parte ilegítima nesse pensamento, porque a pessoa quer controlar a própria oferta. E então, por isso que ela fica, fala, mas não sei se vai usar bem, não sei se vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, ela não quer dar, ela quer dar, mas dizer, mas tem que fazer isso com esse meu dinheiro. Eu estava uma vez numa igreja, uma pessoa queria dar uma oferta muito boa para a igreja, para reformar a frente, mas tinha que ser o desenho que ela queria para a igreja. Ó, vou dar todo o dinheiro aqui para renovar a frente, mas aqui está a planta, tá? O desenho tem que ser esse aqui. Por sorte o desenho era bonito, a gente pôde aceitar. Né? A pessoa tem um desenho horrível. Coisa feia, mas não é um bom. Eu na época eu era bastante inexperiente, estava começando o ministério, eu não pensei nisso. Não é uma boa motivação de contribuir pensando, mas tem que ser desta maneira.
tem que ser desta forma. É como se a pessoa ela não está contribuindo, ainda é dela. O dinheiro é dela. Só que há outros que vão fazer o que ela quer que façam com o dinheiro dela. Irmãos, vamos ver um pouco sobre dízimo na Escritura, começando no Antigo Testamento, obviamente, porque é onde tudo começa. Então, eu quero que vocês leiam comigo. A primeira menção a dízimos que nós temos na Bíblia está em Gênesis 14. Gênesis 14, verso 18. Abraão havia vencido lá aquela guerra dos 5 reis contra os 4. E ele então foi encontrado por esse personagem, até certo ponto misterioso da Bíblia, chamado de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Pão e vinho você já identifica aqui, interessante, não é? Dá para saber já quem é esse Melquisedeque aqui, ou o que ele representa. Trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Essa é a primeira aparição, né, explícita de dízimo. O entendimento de que Abraão havia vencido aquela batalha pelo poder de Deus, e portanto os despojos que ele tinha conquistado não eram dele, mas de Deus, fez com que ele entregasse o dízimo para Melquisedeque. 10%, dízimo quer dizer 1 em 10, 1/10. 10%, ele entregou. Aliás, curiosamente, Abraão não ficou com nada. E depois ele disse: vocês, os reis aí, não quero nada de vocês também, podem levar os despojos, só paguem os meus companheiros aqui que investiram comigo, mas eu não quero nada. Vocês não disseram, enriqueci Abraão, mas aparentemente ele deu o dízimo de tudo, porque era dele no primeiro momento, ele havia vencido a guerra. Ele então entrega para Melquisedeque e depois abre mão de tudo, inclusive deixando com os reis de Sodoma e Gomorra aquelas posses. Essa é a primeira menção e é um ponto muito interessante, porque nós não estamos ainda no período mosaico, no período da lei, né? E mais tarde, quando nós veremos ainda, esse personagem de Melquisedeque ele é uma figura de Cristo Jesus. Guardemos esse texto, nós voltaremos a falar mais especificamente sobre ele daqui a pouco. Em segundo lugar, nós temos Gênesis 28, verso 20. Gênesis 28. O neto de Abraão faz algo parecido aqui. Na verdade, aqui é uma promessa, né? Fez também Jacó, diz o verso 20, Gênesis 28, verso 20, fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Certamente eu te darei o dízimo. Há um aspecto voluntário aqui, né? Não é, isso deve ser notado, um aspecto voluntário, mas que reflete o entendimento de que se Deus deu, se Deus possibilitou, então é justo que seja devolvido a Ele isso. E aqui o texto diz dízimo, 10%. São as duas aparições, a palavra dízimo, antes da lei. Elas são importantes justamente porque elas estão antes da legislação mosaica, quando Moisés vai dizer de uma forma muito mais específica para Israel como que deveria ser o dízimo. Pois bem, vamos então já passar para considerar como que esse princípio, até que ele é um princípio apenas,
mas como ele vai se tornar uma norma, uma regra dentro da comunidade, dentro da nação de Israel. No livro de Levíticos, capítulo 27, é a explicação mais condensada que nós temos sobre um dos aspectos do dízimo, um deles. Levíticos 27, o verso 30, diz: também todas as dízimas da terra, então aqui o lado da produção, né, do campo, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Como funcionavam os dízimos? Essa parte dos dízimos tem outras duas partes, mas essa aqui especificamente, como é que funcionava? Funcionava assim: era entregue anualmente. Mas o agricultor, o produtor lá, ele tinha que já ver isso durante o ano todo. Tem 10 sacos de trigo. Um desses sacos de trigo vai ser entregue. Mas não vai ser entregue agora. Só lá na frente. Então eu quero resgatar isso aqui, eu quero usar esse valor agora, e lá na frente eu vou pagar eles. Então acrescente um quinto. E lá na frente você vai pagar, pode até ser com dinheiro. E você pode resgatar, pode usar agora. Aqui, percebe? Já tinha que separar. Lá no final do ano, olha o que sobrou. Sobrou, então vou entregar. Não é o que sobra. Ele precisava já separar antes. E aí, no caso, ele poderia usar, mas já está contado. Um saco de trigo aqui, dízimo. Eu vou usar, eu vou só entregar lá daqui 9 meses, sei lá, mas eu vou aqui imediatamente já dizer, então é um saco e um quinto. E aí eu uso antecipadamente esse valor para depois eu poder resgatar. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então, mais uma vez, tem uns 50 animais lá. A ideia é, o pastor pega o bordão, isso é uma coisa meio simbólica, entendeu? Ele pega o cajado e na hora que eles vão passar por baixo, ele conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separa isso. Isso é do Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Separa isso. Para que isso? Senão ele escolhe o mais magro, né? Senão ele olha e diz, acho que vou dar aquele lá, como diz. Aquele é mais magrinho, mirrado. Como dizem. Ele não tinha a opção de fazer isso. Ele contava 10, o 10º era separado. Contava mais 10, o 10º era separado. É assim que Moisés está orientando o povo de Israel. Agora que eles estão se transformando numa nação, eles vão habitar na terra prometida, e é assim que eles deveriam fazer essa separação. Mas um ponto que tem que ser notado aqui é que o primeiro animal que nascesse já era do Senhor, independente de qualquer coisa. Verso 26. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Então, quer dizer, o primeiro que nascesse, primogênito, né, primícia, isso é primícia. O primeiro que nascesse já era do Senhor. Você conta o dízimo depois disso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passa. Um para Deus. Né? Esse era o sentido que Israel praticava. Isso funcionava quase como uma espécie de imposto lá em Israel. É verdade. Mas a manutenção era para o templo. Para manter o templo de Israel. Há uma dificuldade agora aqui, porque em Deuteronômio parece haver um outro tipo de dízimo. Muitos autores tentam casar os dois, mas é muito difícil fazer isso.
eu sigo o entendimento de que, na verdade, Israel tinha 3 dízimos. Esse aqui era um deles, ele tinha um segundo e um terceiro ainda. Como que funcionavam esses outros 2 dízimos? Então vamos ler aqui algumas passagens. Deuteronômio 12, verso 6 e Deuteronômio 14. Deuteronômio 12, verso 6. Está falando que quando o templo fosse construído, quando um dia tivesse um templo em Israel, a esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Então, aqui ele fala que o povo poderia comer esse dízimo. Deuteronômio 14, 22, volta a falar isso. Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Então, o ponto aqui, ou eles dividiam o dízimo, o que não parece ser o ponto, ou fazia o dízimo do dízimo, isso os levitas deviam fazer, mas provavelmente é que eles tivessem 2 dízimos. Ou seja, 10% era para o templo, para os levitas, diretamente lá. E o outro 10% para eles usarem nas festas. Festa aqui não era festa como a gente pensa hoje, né? Era festa dos tabernáculos, festa das semanas, a própria Páscoa. Deus queria que o povo se reunisse em Jerusalém para cultuar o Senhor. E então eles tinham que ter provisão financeira para isso. É daí que surge os cambistas do templo. Por que é que Jesus pegou lá e expulsou o pessoal de lá? Eles estavam ali porque muitos vinham de longe e não podiam trazer ovelha, né, animal, grandes cargas. Então eles traziam o dinheiro. Mas ali eles tinham que trocar o dinheiro, comprar produtos. E isso gerou um grande comércio no templo naqueles dias. Jesus achou aquilo totalmente impróprio e tratou de fazer uma limpa lá naquele lugar. Aparentemente é isso, 10% fixo para o templo, 10% para uso pessoal nas festas, e ainda havia um terceiro, né? Aparentemente há um terceiro dízimo, que está logo aí nos versos 28 e 29, que era um dízimo trianual. Porém, não desampararás o levita que dentro da tua cidade, pois não tem parte de herança contigo. Verso 28, ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Esse aqui não precisava subir a Jerusalém. Então virão o levita, ali da própria cidade, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem.
Então esse terceiro dízimo parece ser para obra social, para oferta social, cada 3 anos no caso. Eles deviam separar isso e deixar ali para que o levita da cidade, o do templo já estava contemplado no primeiro, mas o da região pudesse se beneficiar disso. E também o pobre, a viúva, etc. É uma maneira de abençoar genericamente. Há alguns relatos do período intertestamentário atestam isso. Não são escritos bíblicos, tá? Mas são relatos do período intertestamentário. Alguns livros narram que, de fato, eles tinham 3 dízimos. 3 dízimos. Um dos livros chamados apócrifos, né, que é escrito por Tobias, que não é um livro inspirado, mas é um livro histórico, narra aquele período, né? Ele diz, e eu entreguei corretamente os 3 dízimos. Os 3 dízimos. Então seriam esses 3 aqui. O dízimo entregue no templo, o dízimo entregue para uso próprio lá na festa, e o dízimo de 3 anos, o trianual, separado para os necessitados. Isso era uma exigência em Israel. Era uma lei fixa que precisava ser cumprida de geração em geração. Mas o dízimo não era uma carga para aqueles crentes do Antigo Testamento. Várias passagens incentivam eles a fazerem com alegria. Não por mera regulamentação. E com esperança, né, de que os celeiros iam ser enchidos, enfim. Não tenho tempo agora para ver todas essas passagens. Mas o ponto é que, quando o povo não fazia isso, aí entra o famoso texto de Malaquias 3:8, né? Roubarás o homem a Deus? Que te roubamos, Deus? Os dízimos e as ofertas. E não era porque eles não entregavam no tempo de Malaquias, já o retorno do cativeiro, reconstrução do templo de Israel. Não é que eles não entregavam, o texto diz que eles não faziam aquilo que Levíticos dizia. Põe a vara aqui, o bordão, e conta 10, entrega o 10º. O que eles faziam? Entregavam o animal defeituoso. Entregava aquele que tinha problema, o mais magro. E aí Deus diz, isso é roubo. Isso é roubo, vocês estão me roubando. E consequentemente, Deus diz, por isso que vocês não estão sendo abençoados. Aqui nós vemos que a instituição dízimo em Israel passa a ser um elemento da aliança de Deus. Porque ele está executando as penas da própria aliança contra o seu povo, quando eles quebram um desses princípios, que é o princípio dos dízimos. É muito claro que o Antigo Testamento estabelece dízimo como princípio e depois como norma, depois como regra. E o Novo Testamento? O que diz o Novo Testamento a respeito dos dízimos? Alguns afirmam que ele não fala nada. E, portanto, as igrejas não deviam falar também em dízimo para os seus fiéis, porque se falam, estão contrariando os princípios do Novo Testamento. O Novo Testamento é um escrito reduzido, são 27 livros. O Antigo é bem maior. Muitas coisas do Antigo Testamento são silenciadas no Novo Testamento mesmo. A dúvida, a dificuldade sempre é como interpretar esse silêncio. Nós, presbiterianos, temos um ponto bem específico aqui, batismo. Batismo infantil. Há um aparente silêncio no Novo Testamento sobre batismo infantil. Muitos não dizem, não pode. Mas quando você tem uma prática anterior feita, o silêncio significa o quê? Ele significa abolição ou continuidade? Se é para mudar, tem que ter explicação. Então esse é o ponto. Por que nós dizemos, por exemplo, um outro ponto de silêncio, aparente silêncio, o sábado? Você tem um testemunho enorme de sábado no Antigo Testamento e silêncio no Novo Testamento. O que esse silêncio aponta? Que acabou ou que foi mudado? Então depende
do que o Novo Testamento dirá. No caso específico de sábado e domingo, eu já falei outra aula, não posso voltar a esses pontos, nós vemos um testemunho do Novo Testamento a respeito do primeiro dia da semana. Então, a mudança se dá porque o próprio Novo Testamento está adaptando aquela legislação a um novo tempo, a uma nova situação. A pergunta é, será que faz isso com o dízimo também? Faz. Apesar de não usar o termo dízimo, usa o termo ofertas. Mas a grande pergunta que tem que ser feita é, de quanto tem que ser essa oferta? Porque normalmente quem quer abolir o dízimo, a palavra inclusive, não pode nem usar a palavra, como eu disse, porque quer contribuir menos. A pergunta que tem que ser feita é, seria lícito isso? Uma oferta inferior ao mínimo do mínimo que o próprio Deus já estabeleceu, poderia ser considerada uma oferta de gratidão? Ninguém que quer abolir o dízimo diz porque eu quero pagar 20%. Quer pagar 5%. Quer entregar 2%. O ponto é, seria lícito entregar menos do que 10%? Não quero usar a palavra dízimo, quero usar a palavra oferta. Tudo bem, vamos usar a palavra oferta então. Mas menos de 10% é uma oferta aceitável aos olhos de Deus? Há 2 lugares no NT em que aparece a palavra dízimo. O primeiro é Mateus 23, 23. Vamos lá então. Mateus 23, 23. E muitos acham que porque Jesus disse isso, ele condenou o dízimo, e na verdade ele não o condenou. Ele o aprovou na prática da época. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo, tá? Então não pode dar o dízimo porque... Não é por isso. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Todo mundo sabe, né? Os fariseus eram radicais nas coisas externas e grosseiros em relação ao coração. Então, a preocupação aqui, eles dizem, ai de vocês, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, aqueles temperinhos insignificantes lá do campo. Você vai lá e conta 10 folhinhas, 1, 2, 3, a 10ª é do dízimo. Então, essa é a preocupação minuciosa. E Cristo diz assim, ai de vocês, porque vocês fazem isso por um lado, são minuciosos num aspecto, mas não são minuciosos no outro aspecto, né, da justiça, da misericórdia e da fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O ponto de Cristo ele não disse que eles não precisavam mais fazer aquilo. Não, vocês deviam fazer isso também. As duas coisas. Não só uma, não só outra. Então, ser zeloso com as coisas principais da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, mas também não ser negligente com a entrega dos dízimos. Mas tudo bem, isso aqui é Antigo Testamento ainda? Cristo não morreu ainda, não começou o Novo Testamento. Ainda está falando sobre a prática judaica dentro do escopo da nação de Israel? Sim, está. Mas não se pode deixar de notar que Cristo achou válido este princípio. Ele não o achou desprezível. Ele achou um bom princípio esse, o de separar 10%. É um princípio que Cristo valoriza. Não dá para negar isso. O segundo lugar em que aparece a palavra dízimo, nos explica por que é que Cristo valoriza dízimo. Está lá em Hebreus capítulo 7, verso 1, e voltamos outra vez a Melquisedeque, mas agora com uma interpretação interessante de Hebreus.
Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Irmãos, todos aqueles que se apressam a arriscar a palavra dízimo do vocabulário cristão, deveriam ser um pouco mais cautelosos quando veem esta passagem. Porque esta passagem está falando que Cristo recebeu dízimo no Antigo Testamento. Melquisedeque, na verdade, é uma figura de Cristo. É um tipo de Cristo. Inclusive, talvez o mais perfeito deles no Antigo Testamento. Porque diz que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, eterno. Só Jesus é eterno. Só Deus é eterno. Aquele que foi feito sacerdote para sempre, e é por isso que Cristo tem um sacerdócio superior ao de Levi, mas o de Levi recebia dízimos, aqueles 3 pelo menos, o outro maior, superior, também recebeu. O ponto é que ele também recebeu. O outro maior, mais importante, que é o do próprio Melquisedeque. Isso pode nos conduzir à seguinte conclusão. 10% é um princípio divino, anterior à lei mosaica. Se fosse apenas da lei mosaica, nós diríamos, acabou, é sombra, acabou, é uma sombra, fim de papo, não tem mais, não existe isso. Mas ele é um princípio de Gênesis, ele é um princípio anterior, é um princípio da aliança abraâmica. E a aliança abraâmica é a aliança da fé. Abraão é o pai da fé. O pai da fé entregou dízimos a Jesus na aliança passada. Seria errado, então, tão assim, os filhos de Abraão do presente fazerem o mesmo? Seria condenável, portanto, os filhos de Abraão, né, que são seus descendentes, como Paulo fala em Romanos 9, pela fé, terem essa prática? Mas a pergunta principal é, um filho de Abraão entregaria menos do que o que Abraão entregou? Seria isso um verdadeiro ato de gratidão, de contentamento com o que Deus já nos deu? Eu entendo que você só pode abolir o dízimo se você quer contribuir mais. Aí você não precisa seguir o dízimo. Quer oferecer mais? Não precisa usar a palavra. Aliás, a palavra não precisa ser usada mesmo. O que nós temos que entregar a Deus é a oferta de gratidão. Mas qualquer menos do que isso, do que o mínimo que, por um princípio eterno, Deus estabeleceu, por aquele que foi sacerdote para sempre, menos do que esse princípio eterno, me parece um tanto quanto impróprio à luz das Escrituras. O Senhor Jesus observou, aquelas pessoas que entregavam dízimos e ofertas lá no gasofilácio, e então os ricos vinham e depositavam grandes quantias. Mas então chegou uma viúva e entregou quanto? As moedinhas. E Cristo disse que ela contribuiu mais do que eles. Não no montante. Obviamente que não no montante. Mas em que sentido então? Porque era proporcional. E Cristo valorizou aquela que entregou 100%. Ela não entregou 10%. Ela entregou tudo, todo o seu sustento.
Ela entregou 100%. Aí o sujeito quer entregar menos do que 10 e quer que Deus ache bom. E tem que ser bom. E tem que ser aceito. Deus não chama todo mundo para entregar 100%. Alguns são desafiados a isso. Aliás, o jovem rico foi. Deus sabe aqueles que têm que ser trabalhados mais nessa área econômica, né? Financeira, que precisam sofrer um pouco nessa área. Só Deus sabe. Mas parece muito estranho pensar que se Jesus disse que a viúva entregou mais e ela foi valorizada por isso. Ou seja, o princípio de proporcionalidade continua. Deus continua avaliando proporcionalmente as pessoas conforme as suas posses. E isso nos leva, na verdade, a 2 Coríntios 8 e 9, que é o grande texto do Novo Testamento sobre contribuição, que de fato não usa o termo dízimo, mas mantém princípios que estavam claros na legislação de dízimo. Não temos tempo de expor toda essa passagem, por isso eu vou fazer bem rapidamente observações pontuais sobre ela, que nos ajudam a entender o espírito de contribuição do Novo Testamento. Verso 1, capítulo 8, 2 Coríntios. Também, irmãos, vos sabemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância da alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Aqui era uma oferta que Paulo estava arrecadando para ajudar as igrejas de Jerusalém, sabemos disso. Ele está narrando para os coríntios um exemplo que ele acha que eles deviam seguir, mas não estavam querendo. Das igrejas da Macedônia, ele fala, eles são mais pobres que vocês, não são? São a viúva, mais uma vez. Bem mais pobres que vocês. Eu não precisei pedir para eles. Eles imploraram, Paulo fala, que eles queriam contribuir também. Quanto foi? 10 é muito. Na medida das suas posses, então tem uma proporcionalidade aqui, mais uma vez. E acima delas, ele diz, acima delas, eles contribuíram. Isso Paulo chama generosidade. E diz também que isso é testemunho. Testemunho. Verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eles são mais importantes do que o dinheiro deles, evidentemente. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim, também completa esta graça entre vocês. Por isso que eu estou mandando Tito aí para fazer a arrecadação de vocês também. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento. Aqui talvez seja a grande mudança do padrão do AT mosaico para o padrão do Novo Testamento. Os israelitas tinham um mandamento de entregar aqueles 3 dízimos. Nós não temos isso. Ou seja, a igreja não pode obrigar ninguém a entregar dízimo. Ela não pode obrigar. Não é um mandamento. Mas o que é então? É uma prova de fé. É uma prova de fidelidade, uma prova de amor, uma prova de gratidão. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar. É uma prova. É um teste que se faz ao crente se ele é generoso ou não. Pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Quer dizer, seu amor é sincero mesmo?
Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. No caso da oferta, o que tudo indica, foram os próprios coríntios que começaram a dizer assim, Paulo, nós temos que ajudar as igrejas de Jerusalém, Paulo. Então vamos fazer. Aí todo mundo ajuda, menos eles. Quase sempre é assim, quem fala, na hora que precisa fazer, não faz. Aí, só para os outros. Os macedônios foram lá e deram o que não tinham. E os coríntios estavam numa boa lá. Os outros estão contribuindo. Aí Paulo fala, vocês não falaram que eu contribuí? Então não fique só na fala. Vocês começaram essa história, então agora completem. Façam aquilo que deve ser feito, isso convém a vocês. Completai agora a obra começada. Para não ficar só na blá, blá, blá. Verso 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Ou seja, Paulo está exigindo que as pessoas contraiam dívidas, entrem no cheque especial, façam coisas loucas, como são exigidas em muitas igrejas por aí. Que a Bíblia quer é que o crente administre sobriamente os seus recursos. Não gaste à toa, não gaste em coisas supérfluas, coisas desnecessárias, não esbanje, seja econômico, economize, vai sobrar. Necessariamente vai ter. E seja generoso então. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Ou seja, o que Jesus ele elogiou a viúva que entregou tudo, mas não é o que ele quer. Ele não quer que uma pessoa só entregue tudo e o resto fique numa boa. Ele quer que todo mundo faça a sua parte. A ideia aqui é mais ou menos proporcionalidade. Dízimo é proporcionalidade. Por isso não é um termo odioso, como alguns pensam. É um excelente termo nesse sentido. Porque ele nos fala de proporcionalidade. Mas eu não quero dízimo. Então entrega mais, fica à vontade. Fica à vontade. Para entregar mais, nenhum problema. Pode usar outro termo. Mas a pergunta que sempre fica é, Deus aceitaria como uma oferta de gratidão menos? Sendo que, desde o começo, antes da lei mosaica, esse já foi o princípio. Deus não quer, Paulo falou aqui, que vocês passem fome para entregar. Administrem bem e vai dar tudo certo. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. E assim haja igualdade. Aí está uma palavra importante demais. O princípio do dízimo gerava igualdade em Israel. E o que Paulo quer na igreja hoje é a mesma coisa, igualdade. Não é uns se matando e outros curtindo. Mas todos contribuindo conforme as suas posses. Só tem um jeito, é se tem um percentual, senão nunca vai ter essa igualdade. Se não existir um percentual mínimo, nunca vai ter igualdade. Porque não tem como cada um contribuir segundo suas posses e ser igual. Eu digo, ele usa o termo dízimo aqui? Não usa. Mas os princípios parecem ser os mesmos. A ideia parece ser a mesma. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais. E o que pouco colheu não teve falta. Princípio de proporcionalidade, um princípio de igualdade. Capítulo 9, rapidamente, irmãos. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos,
porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo, a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. E então ele fala sobre as pessoas que ele mandou lá para que administrassem aquele dinheiro, né? E aí ele coloca um princípio novamente aqui, verso 6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Não é um mandamento, não é uma exigência como havia na legislação mosaica. Isso é o que o texto nos diz. É uma oferta de coração. É uma oferta de gratidão. Com alegria, não com tristeza, não por necessidade, não por barganha com Deus, não por negócio com Deus, mas com alegria e gratidão. Existe liberdade aqui para definir o valor. Cada um contribua segundo tiver posto no coração. Mas eu tenho argumentado que é acima de 10. Porque abaixo significaria desrespeito à igualdade, à proporcionalidade, ao todos contribuir com equidade. Seria um modo de roubar dos outros. Porque eles teriam que pagar a sua parte, cobrir aquilo que você não faz. O que acontece no país quando, não sabe as sonegações de impostos que existem. Outros vão ter que pagar. Alguém vai ter que pagar essa conta. É um modo de roubar os outros. O princípio é igualdade. Então, se antes da legislação mosaica esse princípio era 10%, me parece que ele continua sendo um ótimo valor de referência. Não fixo e exigido de uma maneira legalista. Isso não seria bom para ninguém, nem para a igreja, nem para as pessoas. Mas um ótimo princípio de referência para cada um seguir. Se pode fazer mais, se quer fazer mais, é livre. Mas se quer menos, avalie diante de Deus os sentimentos verdadeiros. Não direi que não pode ser feito. Direi apenas, avalie diante de Deus as motivações. É necessário ter um caso de doença, ter um caso de situação. Deus não é legalista nesse ponto. Avalie a própria situação. Quer entregar menos? Avalie a situação. Com isenção, com transparência diante de Deus. É por isso, é por isso, é por isso. Deus é Deus de misericórdia. É Deus de amor. Verifique se não é só para você ficar com mais. Não vai dar tempo de fazer pergunta. Ainda bem. Porque o nosso tempo já estourou. Vou passar aqui a palavra para o pastor Sérgio. Meus irmãos, mais uma vez a nossa gratidão, reverendo Leandro. O conselho, quando na última reunião pediu ao pastor para trazer este ensino na escola bíblica dominical, porque é para ser um ensino à igreja. E nós fazemos isso com muito respeito às famílias. E eu, como pastor, tenho que dizer, eu faço parte da administração juntamente com o conselho. E nós encontramos muitos irmãos, se for um desrespeito ser abaixo de 10%, a entrega, em flagrante desrespeito. Alguns, o seu nome não figura nos dízimos dessa igreja. Irmãos, não alguns. Vocês me conhecem o suficiente para saber da minha sinceridade. Muitos. Então, o conselho, num ato de responsabilidade,
chamou o pastor para tratar desse assunto com a seriedade que ele deve ser tratado. Nós temos pregado deste púlpito a queda, a ruína do neopentecostalismo brasileiro, das suas igrejas e dos seus falsos apóstolos, pastores, bispos, impostores para nós, que têm adulterado este ensino do dízimo que chega a uma vileza. Mas, porque eles fazem essas coisas, nós não podemos deixar de falar daquilo que essa igreja protestante que sempre viveu. E nós vivemos um tempo de exercício dessa fidelidade. Então, nós estamos trabalhando isso com a igreja no final deste ano, numa clara perspectiva, que os nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram nessa situação, resolvam isso, em nome de Jesus, resolvam isso. Nós temos uma prática muito transparente nessa igreja, nós prestamos conta de tudo que é possível prestar conta, nós prestamos conta. Para que você nunca se sinta enganado, nunca se sinta lesado. E o conselho tem essa responsabilidade também de ensinar, doutrinar a igreja. Então, se o seu nome não consta no rol de dizimistas dessa igreja, me permita dizer, tem alguma coisa errada com você. Você é membro dessa igreja e não faz isso, tem alguma coisa errada que nós queríamos que a partir desse ensino fosse resolvido. Se você tiver alguma dúvida, me procure. Eu sou presidente do conselho, respondo nesse sentido. Me procura. Eu falo com você, explico tudo que você precisar. Apenas não deixe isso passar, como só mais alguma coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu te peço. Para o nosso próprio bem, como um todo. Como igreja reformada que somos, com a missão que temos neste lugar. Deus possa nos abençoar assim. Fiquemos em pé todos, oremos ao Senhor, vamos às nossas casas, vivamos este dia que é o dia do Senhor, meditemos, usemos o restante deste domingo para meditar, para pensar como tem sido a nossa vida e o que pode ser feito. Hoje pode ser um dia, um divisor de águas na vida de muitos irmãos para acertar mesmo a sua situação pessoal com o Senhor. Se isso acontecer, é o que o conselho gostaria. Amado Senhor, misericordioso Deus, que sempre nos permite refletir um pouco mais profundamente nas tuas coisas. Nós entendemos que o administrar, a mordomia das coisas do Senhor, são coisas do Senhor, são as tuas coisas. O Senhor tem nos dado coisas para administrar, o tempo, os nossos dons, os nossos talentos e também os recursos. Senhor, se o Senhor tem nos encontrado como maus administradores, ainda que talvez todos pensem que sejamos bons administradores, mas se o Senhor tem nos encontrado em má administração, ajuda-nos, por sua misericórdia, ajuda-nos a administrar de uma maneira que sejamos encontrados fiéis por Ti nas nossas práticas, seja no pouco, seja no muito. Senhor Deus, se o Senhor ainda tiver misericórdia para nos ensinar a adequar a nossa visão, faz com que nossa mente entenda isso. Faz com que, se houver dúvidas, que possam ser esclarecidas, mas que as dúvidas não sejam motivos ou tentativa, expectativa, muitas vezes, de atenuação dos juízos do Senhor sobre nós. Se tivermos dúvidas, que possamos tirar, mas que não usemos as dúvidas para, ali na frente, na verdade, recebermos a justa paga, muitas vezes pela dureza do nosso coração. Não é o que queremos para nenhum de nós, para nenhum dos nossos queridos irmãos. Senhor Deus, assim te buscamos como os antigos te buscaram, e assim esperamos que a tua graça nos assista, que a tua palavra acrescente a riqueza necessária de entendimento às nossas vidas. Nós te agradecemos muito porque essa igreja tem um histórico de fidelidade. Homens passaram por aqui, dedicaram a vida
para que essa igreja cumprisse o propósito que ela tem. Mas hoje somos nós que estamos aqui. Esses homens passaram, o Senhor os recolheu. Hoje somos nós para dar continuidade à missão que essa instituição tem. Não podemos viver de saudade. Ou é o presente mesmo, ou não será a realidade. Oramos agradecidos pela realidade que o Senhor nos apresenta. Agora, Senhor, esteja conosco, esteja com as nossas casas nesse dia e continue a falar aos nossos corações, porque quando o Senhor fala aos nossos corações, nossas vidas mudam. Obrigado por isso. É a tua misericórdia. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.